Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu esperava mais entre Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Foi a estreia de Mano Menezes diante da torcida, o Flamengo jogou melhor, o Timão buscou um empate e os dois times estão recomeçando no final da temporada. Sim, uma reformulação alvinegra se impõe e o Tite a caminho. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Tite a caminho do Flamengo, é bom que se diga. Ele colocou como exigência a data FIFA a partir de agora, do dia 9 de outubro, mas a gente sabe que também tem a ver com esse jogo aí entre Corinthians e Flamengo que ele não queria participar. Então o Tite provavelmente vai ser anunciado aí amanhã, segunda-feira, para começar a trabalhar nesse período sem jogos pelo Campeonato Brasileiro por conta da data FIFA. O campeonato retoma apenas no dia 18 de outubro. E foi pouco porque, assim, os dois times precisavam da vitória. O Corinthians estava jogando em casa e, obviamente, mesmo sendo o Flamengo, precisa sair dessa posição mais incômoda que se encontra. Eu diria que o campeonato agora do Corinthians, ele é de permanência. É claro que, se você olhar na tabela hoje, agora, nesse momento, o Corinthians deu uma... Mesmo com um ponto conquistado, foi lá para 12º, está em meio de tabela... teoricamente não corre tantos riscos, mas ele ainda pode ser ultrapassado na rodada. Tem jogos ainda nesse domingo. E tá, assim, o futebol não traz perspectivas interessantes. E depois pensar numa classificação sul-americana, pegar uma vaga na Libertadores vai ser bem complicado. O fato é, jogo a jogo, encaminhar o final de temporada, sobreviver, ano de travessia. Você tem que chegar do outro lado para depois pensar em 2024. E aí, meus amigos, o Corinthians estará diante, pelo menos eu espero que isso aconteça, de uma reformulação como poucas vezes se viu. O ideal é que, assim, sobrassem 2 ou 3 jogadores. E aqui não é nenhum desrespeito, é uma análise profissional. Uma análise profissional de jogadores que já estão em fim de ciclo, outros em fim de carreira e que você precisa analisar aquilo que é melhor para o clube. Muitos em fim de contrato, outros com fim do contrato apenas no ano que vem, que dá para você encaminhar um acerto e fazer uma cirurgia nesse elenco para pensar de uma outra forma no ano que vem. Veio uma nova diretoria, não sei se da situação, não sei se da oposição, pouco me interessa. A tendência é que seja o Mano Menezes e aí sim fazer um planejamento já a longo prazo para muita coisa que precisa mudar, muita coisa mesmo. O Flamengo também está recomeçando, né? Como eu falei, o Tite está chegando e você já vê 2 jogos com o Mário Jorge, né? O interino, sem o Jorge Sampaoli e uma postura completamente diferente. Não que o Flamengo assim tenha jogado um jogo vistoso, mas ele foi superior à equipe do Corinthians e ele tem que lamentar também essa perda de 2 pontos. Primeiro porque sai na frente. E acaba sofrendo um empate. E depois, porque o Flamengo hoje ainda pode disputar o título. Vencesse, ficaria 6 pontos do Botafogo, e aí a gente não sabe o que vai acontecer no clássico desse domingo com o Fluminense, mas aí acabou deixando 2 pontos para trás. Ainda tem campeonato, e acho que a chegada do Tite pode encaminhar uma sinergia bacana, dependendo dos resultados, a ponto do Flamengo, se quiser, buscar esse título, tá? Porque depende, obviamente, do Botafogo, mas entre os postulantes ali tem o Palmeiras. Não acho que Bragantino e Grêmio são postulantes ao título. A gente sonha, mas não acho que sejam. Palmeiras e Flamengo, sim, ainda podem conquistar esse tipo de coisa. Acho que o Flamengo fez um bom jogo no sentido de algumas individualidades que não apareciam e que você percebe que era nitidamente alguma coisa em relação ao técnico, né? O Everton Ribeiro, por exemplo, acho que fez um grande jogo. E se alguém tem dúvidas sobre contratar Everton Ribeiro mesmo aos 35 anos, tomara que esse jogo tenha mostrado alguma coisa, né? Porque é um jogador ainda de muita qualidade técnica, de envolvimento com a partida e que pode ser titular, eu vou falar um negócio aqui, nos outros 19 times do Brasileirão. O Everton Ribeiro hoje é titular nos outros 19 clubes do Brasileirão. Se o Flamengo não quiser ficar com ele, se ele não renovar contrato, é um grande jogador que está no mercado. E eu sei que tem alguns interessados, como por exemplo o São Paulo, o Grêmio, o Inter, estou esquecendo de alguém, acho que o Cruzeiro também, são equipes interessadas no Everton Ribeiro. Mas o Gerson fez um partidaço e um golaço espetacular. Os laterais muito mal, né? Vejam o que o São Paulo fez com o Ayrton Lucas, que no primeiro semestre foi espetacular, chegou à seleção brasileira e depois ele foi, assim, acabou caindo demais de produção. Mas o Arrascaeta ficou no banco e o Gabi também, o Gabigol.
Cara, o Gabigol entrou numa preguiça, jogou um pouco mais atrás, né, mais como meia, e aí tem uma bola que ele começa a jogada, joga no lado pro Bruno Henrique, a bola cruza a grande área, o Luiz Araújo, que já tinha entrado, deixa passar pro Gabigol chegar, e ele, tipo, sabe, o Gabigol entrou numa preguiça, não sei. Não sei se é fim de festa, fim de feira, né? Aquela coisa terminando o ano e tal. Vamos ver se ele recupera o futebol com a chegada do Tite. O Arrascaeta entrou e deu um passe muito bom pro Bruno Henrique, pro Gabigol, na verdade. Finalizar, a bola passou do lado. O Gerson fez um jogo espetacular, acabou saindo lesionado. O Bruno Henrique foi um jogador sempre envolvido lá pelo lado esquerdo, sempre tentando alguma coisa. A defesa foi mal, né? Especialmente o Léo Pereira. O Léo Pereira fez um jogo assim horroroso e ainda cometeu o pênalti que dessa vez foi marcado. Até brinquei nas minhas redes sociais, né? O Daronco, poxa, faltou a informação pro Daronco que aquela parte do Léo Pereira é barriga, não é mão. Né? Pro VAR, né? O braço do Léo Pereira aberto é barriga. Mas enfim, dessa vez ele marcou. O Corinthians, cara, o Corinthians é um negócio maluco, porque o Mano Menezes fez a sua estreia na Neoquímica Arena e ele tá apostando numa escalação mais recheada ali no meio, com Oscar do Maicon, Renato e Rojas, só que o Rojas, teoricamente, um pouco mais aberto pelo lado direito. Você vê uma organização, uma compactação muito diferente em relação ao time do Luxemburgo. No primeiro tempo já deu para ver isso. É que o time do Flamengo é superior, e foi superior na primeira etapa, com mais finalizações, poderia ter chegado mais vezes ao gol. E poderia ter feito o gol, inclusive, no primeiro tempo, que acaba saindo apenas na segunda etapa. Mas é fato que, especialmente quando está sem a bola, você via muitas vezes o Renato Augusto colando no Yuri Alberto para ser quase como um jogador até mais avançado, e depois uma linha de 4 ali para segurar compactada os ataques e as investidas do Flamengo, que poderia ter chegado ao gol, que teve mais investidas, mas ao mesmo tempo sem criar chances claras de gol. Não sei se vocês estão me entendendo. O Flamengo teve mais volume, chegou mais ao ataque, teve algumas finalizações, mas a defesa do Corinthians suportou bem no primeiro tempo. Tanto que o gol sai de uma finalização de fora da área, porque estava difícil entrar. O Flamengo estava tentando isso e o Corinthians, eu acho que defensivamente é bem característica do Mano, né? Ele vai consertando o time de trás para frente. Então ele está tentando não tomar gol. Ele está tentando recompor ali o sistema defensivo. Ele começa com o Bruno Mendes, sofre uma dor na lombar, tem que entrar o Fagner e tudo mais. Mas ali o time estava um pouco mais compactado realmente. E aqueles homens de frente, com o Moscardo, o Maicon, Rojas e o Wesley, né, voltando para marcar, estavam tentando travar as ações rubro-negras. E o Renato um pouco mais à frente, colando no Yuri. A verdade é que o Yuri tá jogando um pouco sozinho, gente. No segundo tempo, tanto que ele coloca o Felipe colado no Yuri, o Yuri abre um pouquinho mais para a direita e o Felipe Augusto joga mais na referência, para ter alguma combinação de jogada. O Yuri tá mal, numa fase ruim, ele realmente, tecnicamente, perde alguns lances que, poxa vida, o centroavante não pode perder, mas ele roubou algumas bolas no primeiro tempo, marcou pressão, marcou saída de bola sozinho. Você via muitas vezes o Flamengo saindo, trocando passes ali no sistema defensivo, e o Yuri Alberto tentava roubar essa bola, muitas vezes conseguia, e depois ele não conseguia dar seguimento na jogada. Mas ele estava brigando lá na frente, sozinho. Quando tinha o Roger Guedes, ele tinha um parceiro, apesar do Roger ter a fama, né, de fominha, individualista e tudo mais, você tinha alguém para tabelar, e o Yuri está muito isolado nesse aspecto. Eu acho que o sistema tático está prejudicando ele. O Rojas é um cara que, não vou dizer que nos enganou, né, cara? Porque ele é bom jogador, jogava bem no Racing. Acho que o time, quando não tá bem, dificulta um pouco a individualidade, mas ele estreou muito bem contra o América, chamando a responsabilidade. Claro que a gente tem que ponderar o adversário, mas era um jogo de Copa do Brasil e tudo mais, era a estreia e ele jogou muito bem. Depois disso ele teve uma lesão contra o Bahia e desapareceu. E eu acho que ele ainda tá jogando na posição errada, porque o Mano gosta de abrir pontas. E ele tá abrindo o Rojas um pouco mais pro lado. O Rojas é um cara mais centralizado. Não acho que ele seja um meio armador, mas ele tem que jogar ali numa linha intermediária, no interior direito e tudo mais, para buscar finalizações. Pô, ele é um cara que finaliza muito bem e ele não fez isso no jogo, e ele não tem feito isso, ele tá numa rotação abaixo, não sei se é reflexo da lesão que ele teve, não sei se ele voltou antecipadamente, não sei. Eu sei que o Rojas não consegue mais entregar aquilo que se imaginava quando ele foi contratado, mas ainda assim, eu acho que esse esquema tático tem que ser repensado pelo Mano Menezes. O Renato Augusto jogou 45 minutos, e a gente não entende, né? Então, assim, cada vez mais eu me convenço de que a não renovação com o Renato é um caminho. E por mais que me doa isso, o Renato é um ídolo da Fiel, é um cara que joga muita bola, dos melhores jogadores que eu já vi com a camisa do Corinthians. E, assim,
Não adianta você depender de um jogador nesse estágio. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Essa análise tem que ser bem feita. Ele vai terminar o ano com uma perspectiva de se recuperar, de fazer uma pré-temporada e voltar o ano que vem melhor. Ok, né? Eu reconheço e admito a dificuldade de repensar Renato Augusto, de que você talvez tenha que realmente refletir a respeito. Mas hoje eu não sei se vale o custo-benefício de manter esse jogador por aqui. 45 minutos, não volta para o segundo tempo. E aí o Corinthians coloca o Juliano. Para você ter uma ideia, o Juliano entrou bem, hein? O Juliano, que vem fazendo maus jogos, entrou bem. Entrou com movimentação, entrou com mais intensidade de jogo, entrou buscando mais o espaço. O Romero também foi um cara bem acionado pelo lado esquerdo, teve alguns cruzamentos, algumas investidas e tudo mais. O Corinthians estava com uma dificuldade criativa, né, no segundo tempo. Teve mais volume, o Flamengo faz o gol e se retrai, e aí é o pecado mortal do Flamengo, porque ele chama o Corinthians, e mesmo na dificuldade o Corinthians consegue através de um pênalti. Que é do jogo, que é do futebol, uma finalização que está indo para o gol, inclusive, e o Léo Pereira está com o braço aberto. Mas, assim, não fosse dessa forma, acho que dificilmente o Corinthians chegaria ao empate. Porque teve alguns lances e tal, o Yuri Alberto recebeu algumas bolas e tal, teve uma finalização aqui e ali, mas alguns cruzamentos errados, alguns chutes que explodiam na zaga, enfim, o Rossi não fez lá uma grande defesa, enfim. Mas através do pênalti, o Corinthians chegou ao empate. Com o Fábio Santos. O cara tão criticado depois do jogo contra o Fortaleza, anuncia sua aposentadoria, é titular nesse jogo e faz o gol do empate, na sua característica, na sua especialidade, que é a penalidade. O Fábio merece todo o nosso respeito, né? Eu já falei aqui e repito. O Fábio não é culpado por ele estar aos 38 anos sendo titular absoluto e jogando todos os jogos e, consequentemente, falhando em algumas vezes. O planejamento tinha que ter sido melhor feito para um cara com a história que o Fábio Santos tem no Corinthians. Ele tinha que estar num processo transitório muito mais suave, muito mais sutil para poder encerrar a carreira. E não dessa forma, né? Jogando todos os jogos, chegando no seu limite e muitas vezes comprometendo resultados, que é o que vem acontecendo. Mas agora, entrega, dedicação, amor à camisa, a gente sabe que em relação ao Fábio Santos isso nunca faltou. É por isso que foi importante esse gol, ele está terminando a sua carreira, sua linda história, e eu acho que ele merece respeito porque não foi bem tratado. Também é responsabilidade dessa diretoria de tantos fracassos e tantos erros o que está acontecendo com o Fábio Santos. E aí, a gente volta no assunto da reformulação, né? Porque aí o Maicon não fez um bom jogo, o Renato tá visivelmente sem condições, o Gil, quando ele marca o espaço do Gerson ali, cara, é constrangedor. E olha que eu tenho elogiado o Gil pelos últimos jogos, sou meio na contramão aí, acho que muita gente tá reclamando do Gil, eu não acho que o Gil esteja tão mal, mas esse lance do gol aí me chamou a atenção, o Gerson escolheu o canto e tal, deu um tapa na bola e o Gil não conseguiu dar o bote. O Fagner já não é mais um titular absoluto, o Fábio, né, tá encerrando a carreira. Cara, o Veríssimo é um cara que obviamente vai ficar. O Moscardo tomou uma entrada maldosa não digo maldosa, né? Maldosa é até subjetivo, né? Não sei se foi maldosa, mas foi uma entrada forte do Arrascaeta que acabou virando o tornozelo. Tomara que ele não seja uma preocupação, tomara que não seja muito grave aí, mas ele teve que sair de campo, o Gabriel Moscardo. Que eu acho que é um menino que tem futuro e ele tem só 17 anos. Eu já vejo pelo contexto do time muita gente dizer que ele não serve. Calma, gente, é um garoto, é um menino que assumiu uma responsabilidade muito grande. O Maicon tá terminando o contrato, o Bruno Mendes tá terminando o contrato, o Juliano, cara, são vários. Então, assim, o Mano Menezes vai ter que entender o que o Corinthians precisa para o ano que vem. E o grande problema nisso é que ele vai ter que esperar o novo presidente para poder sentar e conversar e definir muita coisa. Mas nesses jogos que restam, o Corinthians vai ter que fazer um campeonato de permanência, obviamente contando com o apoio da sua torcida, 40 mil pessoas, depois de uma eliminação e na chuva, hein? Parabéns a Fiel mais uma vez, que empurrou o time mesmo para conseguir um empate, que seja contra um Flamengo que está disputando, se não o título, né, as primeiras posições. E ao Flamengo é uma reformulação num período também transitório, né, com o Mário Jorge para a chegada do Tite e poder dar um sprint final nesse brasileiro, mas obviamente já pensando no ano que vem, que também vai enfrentar uma reformulação com vários jogadores em fim de contrato, algumas renovações difíceis. O Flamengo também está num processo de transição da sua história, porque vem do elenco vitorioso de 2019, com alguns desgastes dos metais, com alguns jogadores que já não conseguem mais performar, e você precisa encerrar ciclos, muitas vezes de ídolos, para continuar vencendo. Isso é muito complicado. O Flamengo vai enfrentar isso nos próximos dias e está nas mãos do Tite.
justamente um ídolo do Corinthians. Esse jogo aí, com duas torcidas amigas, irmãs e as maiores do Brasil, de muitos jogadores que se conhecem, acabou no empate em 1-1. Tem muitas histórias entrelaçadas, né? Mas eu esperava mais tecnicamente do jogo. Não sei vocês. Comentem aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!